Boa noite a todos, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Falar um pouco hoje sobre as seitas da época de Jesus. Ok, o som tá legal, estão me ouvindo? Bom, gente, então vamos falar do que acontecia lá na época de Jesus, qual eram os costumes, se é parecido com o nosso, se é diferente. Então, vamos falar hoje o que acontecia na antiguidade. Os grupos daquelas pessoas mais influentes, ele formava um grupo para estudar as escrituras da época, né? Então, aquelas pessoas mais influentes, eles tentavam conduzir aqueles que tinham interesse em aprender e formavam ali as seitas. Muitas vezes, nos estudos deles, simples conjunto de palavras geravam grandes discussões. E aonde existe discussões, vocês sabem, né? Muitas vezes as pessoas não aceitam a contrariedade e os grupos começavam a se desfazerem. Só que quando desfaziam um grupo, se formava outros. Então, esses grupos que tinham divergência com aquele que ele estava participando, eles formavam outros grupos. E foi dessa forma que foram se formando as seitas. Da mesma forma que nós, há milênios, estudamos aí os ensinamentos do Cristo, e vocês percebem que várias religiões vão se formando. Então, por conta dessas divisões, é que no capítulo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ali no prefácio dele, lá no tema 3, encontramos muitas seitas que era formada lá, foram formadas antes da vinda de Jesus. Então, existe entre essas seitas, uma seita que me chamou muita atenção, porque eu não sei o quanto que vocês vão encontrarem dessa seita dentro de vocês, mas dentro de mim, eu encontrei muito dessa seita, que é a seita dos fariseus. Os fariseus, eles faziam suas pregações baseadas na Torá. Dizem que quem escreveu esse livro, a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, foi Moisés. Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês dão uma conferida. Tem várias seitas lá, mas eu escolhi trazer para vocês duas, para nós ver o quanto tem de nós, o quanto existe em nós dessas seitas. Essa seita dos fariseus, ela se formou, em média, aí, 180 a 200 anos antes da vinda do Cristo. Quando essa seita iniciou, ela foi liderada por Hillel, doutor judeu, esse cara era. Esse cara foi formador de uma escola onde era ensinado que a fé vinha das Escrituras. Então, ali ele já começou a amedrontar as pessoas,
falavam que teria que estudar as Escrituras para que as pessoas desenvolvessem a fé. Não sei o quanto isso é certo, não sei o quanto isso é errado. A fé, para ela ser uma fé racional, ela precisa mesmo de conhecimento. Só que, estudando essa seita, vamos ver que existia nisso muitas manipulações. Eles eram especialistas nisso. Os fariseus tinham um papel muito ativo nas discussões religiosas. Ele cultivava muito o culto exterior. E hoje a gente ainda vemos muito isso, mesmo dentro do movimento espírita. Não estou aqui para fazer crítica a religiões nenhuma. Então, muitas vezes nós falamos muito do que o outro tem que mudar e esquecemos que a mudança ela tem que acontecer dentro de nós. Os fariseus também, eles eram cheios de zelos partidários. E por incrível que pareça, nos dias de hoje a gente ainda vemos muitas discussões sobre partido, sobre bandeira. Então, o que tem gerado até nos dias de hoje esses partidos, essas bandeiras? São as guerras que a gente nos deparamos com ela até no dia de hoje. Afinal de contas, estamos meio aí num esfriamento das guerras por conta da pandemia que o mundo vive. Então, as guerras deram esfriada. Então, se tem pessoas morrendo aí por conta desse coronavírus, muitas pessoas estão deixando de morrer nas guerras. Então, devemos prestar muita atenção nessa história de partido, bandeiras, que isso gera muita guerra. Jesus, ele veio com outro sistema. Depois nós vamos ver qual foi o sistema que Jesus trouxe. Os fariseus, eles defendiam muito esses sistemas que até hoje a gente ainda vemos. É o sistema onde a pessoa tem que ter posse para ser uma pessoa boa, vamos assim dizer. Então, talvez nós ainda não despertamos para o sistema que o Mestre Cristo trouxe para nós. Os fariseus tinham uma coisa nele que representa muito o que acontece conosco, com a maioria de nós hoje. Eles odiavam ser contrariados. Então, muitas vezes, a gente coloca uma opinião nossa dentro de um grupo que se une para estudo e não somos aceitos, a nossa opinião não é aceita, e muitas vezes a gente, por conta do nosso orgulho, e o discurso dos fariseus era muito baseado nesse chamado orgulho, então eles não aceitavam quando seriam contrariados. Eles discursavam muito segundo as aparências. Quer dizer, sempre fazendo julgamento. E está eu aqui hoje fazendo julgamento aos fariseus. Engraçado. E eles, muito parecido com o que representa a nossa classe brasileira, qual eu faço parte, eles escondiam muitos costumes corruptos. Então, vejam o quanto tem dessa seita aí dentro de nós. É interessante que a gente estude esses costumes aí da antiguidade, para nós ir fazendo reflexões do que há deles entre nós. Por enquanto, aqui nós estamos vendo os maus costumes dos fariseus. E talvez vocês que estão aí me escutando encontrem alguns desses defeitos dentro de vocês e que precisam ser trabalhados. Porque eu encontrei muito.
dentro de mim, de tudo que eu estudei dos fariseus. Então, é possível que algum de vocês também ache essas fragilidades dentro de vocês. E o que temos que fazer quando encontramos a fragilidade dentro de nós? Primeira coisa é ter coragem de olhar para ela. Olhar com carinho, com atenção, e ver que algo precisa ser mudado. Porque o nosso orgulho, ele nos trouxe até aqui. Agora, o que precisamos fazer com ele agora? É ter o controle dele. Não deixar que ele nos controle. Porque foi válido o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Só que isso tem que ser trabalhado de uma forma que nós tome consciência das nossas atitudes, para nós ter o controle dos nossos instintos, dos nossos sentimentos, e não estar com essas explosões, muitas vezes, com pessoas que a gente ama. Porque nós nascemos para nos amar, nós nascemos para ter contato um com o outro. E o que precisamos é ter tolerância com o próximo. Talvez os fariseus, quando eles eram contrariados, eles não tinham tolerância com o próximo. Os fariseus, como eu já falei aqui, eles eram muito orgulhosos e dominadores. Então, o que acontece com as pessoas que desenvolvem em si o domínio? A pessoa que é muito dominadora tem dificuldade de aceitar as diferenças. Para as pessoas dominadoras, as diferenças são erradas. E nem sempre o diferente é o errado. Para os fariseus, a religião era mais um meio de vencer na vida do que um objeto de uma fé sincera. E nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas. O Espiritismo toma um sério cuidado, pelo menos a Aliança Espírita toma um sério cuidado com esse desejo das pessoas se dar bem na vida, usando o nome do Espiritismo. Mas dentro do cristianismo, ainda nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas tentando se dar bem. Me chamou muita atenção quando eu li esse trecho, e eu me deparei com uma mensagem no meu celular, uma chamadinha ali no YouTube, no Google, de uma pessoa que tinha descobrido a cura do Covid-19. E essa pessoa estava vendendo sementes, escutei falar que era semente de feijão a R$1.000, porque essa semente curava. E essa pessoa, por incrível que pareça, ele usa o nome do Cristo. Então, devemos tomar muito cuidado mesmo. Os fariseus, ele dizia acreditar na imortalidade da alma e na ressurreição. Eles diziam. Agora, muito interessante é o que eles falavam sobre reencarnação. Ele pregava que somente as almas boas, ou as almas que concordavam com eles, animava futuros corpos depois da morte física. Então, a reencarnação só era para as pessoas boas, nas visões dele. Isso aí é a busca pelo privilégio. Então, quando a gente se enche de algumas informações, devemos tomar muito cuidado para não tirar proveito, principalmente dessas informações que o Cristo trouxe e nos deixou. Porque quando o Cristo vem e nos deixa sem cobrar nada de nós, é muito interessante que a gente não faça uso disso para a nossa sobrevivência. Devemos tomar muito cuidado, porque o Cristo nos orientou. E tudo aquilo que a nós foi dado de graça, nós não podemos vender para ninguém.
Só que os fariseus foi muito surpreso com a vinda de Jesus. Porque Jesus chegou fazendo uma pregação totalmente diferente da dos fariseus. E muitas vezes, quando Jesus mostrava um caminho, ele se referia aos fariseus, ou mostrava que os fariseus faziam aquilo de forma errônea. Jesus, ele pregava um sentimento, um sistema humanista. O que é um sistema humanista? É um sistema que eu tenho dificuldade até nos dias de hoje de ver religiões pregar. A maioria das religiões, eles pregam um sistema de interesse. Jesus não, Jesus pregava um sistema humanista, onde o ser humano valia muito mais do que qualquer objeto. Para Jesus, um ser humano, por mais simples que fosse, valia muito mais do que qualquer automóvel desses modernos de hoje, do que qualquer mansão. Por isso, Jesus acreditou tanto em nós. Por isso, ele se sacrificou por nós. Então, é muito interessante que quando nós estude Jesus, siga os passos dele, não fique o admirando. Porque quando nós desenvolver em nós a fé de Jesus, nós não vamos nos esconder com vírus, que nós podemos ser o causador dele. Alguma coisa faltou no nosso entendimento desde o mestre para hoje nós estarmos aí trancados dentro da nossa casa, a maioria de nós, com medo de um vírus. Talvez Jesus, ele nos ensinou, nós, desenvolver a nossa coragem, assim como ele foi corajoso, para no momento desse estar aí nas ruas socorrendo as pessoas que ainda não despertaram para esses ensinamentos. Se nós estamos escondidos com medo de tudo que está acontecendo, talvez seja porque nós não caminhamos com Jesus. Então, se nós estamos aqui unidos, estudando, é para caminhar com ele, não para admirá-lo, porque ele já veio, já ensinou, já voltou. E não adianta nós sentar numa poltrona de luxo, nos esconder do mundo e ficar esperando por Jesus. Porque, como Emmanuel fala no livro Fonte Viva, em uma das mensagens, é a divina luz, ou o divino mestre, quem está esperando por nós. E como nós vamos chegar nesse mestre? É vendo os erros que os fariseus cometiam, encontrando também esses erros dentro de nós e trabalhar, fazer diferente daí para frente. É isso que a escola do aprendiz do Evangelho nos ensina. Então, Jesus chegou com uma pregação diferente da dos fariseus. Jesus pregava que era dentro da simplicidade que o ser humano encontrava a paz. Olha que diferença. Então, Jesus, ele começou a desmascarar a hipocrisia dos fariseus. E como os fariseus não aceitavam ser contrariados, dá para ver, né, o que começaram a armar para o texto. Então, os fariseus, vendo as pregações de Jesus muito ao contrário da deles, e muitas vezes as palavras podiam ser parecidas, só que Jesus, ele vivenciava o que ele pregava. O que Jesus ensinava, na maioria das vezes,
era mais com exemplo do que com palavras. Então, dentro desses grupos, desse grupo dos fariseus, começaram a aparecer muitos inimigos querendo combater essas pregações de Jesus. Porque Jesus não só pregava, ele vivenciava tudo. Todos os seus ensinamentos foi vivenciado por ele. Ele não pedia que as pessoas fizessem, ele fazia para que as pessoas aprendessem. Porque é muito diferente quando eu pego um grupo para ensinar e eu faço, primeiro, o que eles têm que fazer. E era dessa forma que Jesus ensinava. Jesus não ficava trancado dentro de casa, mandando e-mail para as pessoas ir para a rua cuidar de quem estava assustado. Jesus não mandava e-mail para as pessoas ir distribuir cesta básica, para distribuir marmitex. Jesus, ele ensinava fazendo. É o melhor jeito de ensinar, é colocar em prática para que os outros vejam que a gente ensina muito mais com os nossos exemplos do que com as nossas palavras. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu não estou ensinando a ninguém. Estou tentando despertar alguém. Para que alguém aprenda comigo, ele precisa conviver comigo. E se nós estamos convivendo com esses ensinamentos de Jesus, é necessário que a gente tente colocá-lo em prática no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, ou no respeitar o próximo. Então, assim, os fariseus se reuniram com quem, né? Com os princípios sacerdotes, para amotinar o povo contra Jesus e crucificá-lo. Então, se a gente aprende com Jesus, vejam bem o que eu vou falar agora. Se a gente aprender com Jesus nessa escola de aprendiz do Evangelho e começar a fazer coisa diferente, falar uma coisa e praticar outra, nós estamos também amotinando pessoas contra Jesus. Porque se eu quero falar de Jesus, eu tenho que dar bons exemplos no meu dia a dia para todos, independente se alguém está me observando ou não. Então, veja que eu trouxe essa seita aí dos fariseus para que nós observamos dentro de nós o quanto existe desses fariseus dentro de nós. Agora também eu trouxe uma outra seita, vou falar dela, que nós também vamos nos deparar com muito dessa outra seita dentro de nós. Eu não vou me aprofundar muito nessa seita, porque ela é tema da próxima aula de vocês. Os essênios, eles habitavam em mosteiros, formaram uma associação moral e religiosa. Temos muito que aprender e colocar em prática com essa fraternidade dos essênios. Essa fraternidade, ela era pautada pelos costumes suaves e virtudes rigorosas. Então, muitas vezes, a gente escutamos falar que a gente tem que ser suave com a nossa mudança. E nessa suavidade todas, depois do Cristo já se passa 2000 anos. Já estamos para frente de 2000 anos.
Então, muitas vezes, cobrar do outro não é o caminho, mas cobrar de nós que nós temos que mudar é o caminho. Veja bem uma frase que Chico Xavier falava. Chico Xavier falava que ao outro ele dava o direito dele viver da forma que ele achava correta. Agora, a mim, eu tenho que procurar ser melhor a cada dia. Isso é uma frase do Chico Xavier que me chama muita atenção. Então, esses costumes dos essênios é algo que a gente, às vezes, encontra dentro de nós, mas que tem que ser fortalecido. Porque a nossa evolução, ela tem que se dar dia a dia. Eu não posso melhorar um pouquinho o meu orgulho e não me importar que eu sou uma pessoa ciumenta. Eu tenho que melhorar meus vícios e meus defeitos todo dia. Mas, para isso, eu tenho que enxergar eles dentro de mim. Os essênios, ele vivenciava o amor a Deus e ao próximo. É isso que a gente escuta Jesus falar? Toda vez que estudamos Jesus, Jesus pede que a gente ame o próximo como a nós mesmos. E nós só vamos conseguir amar o próximo se nos amar. Nós só vamos conseguir nos amar se amarmos o próximo. Porque toda vez que nós nos se magoa com a atitude do outro, nós estamos buscando doenças para o nosso corpo físico. E se nós estamos abrindo porta para essas doenças, como é que nós nos amamos? A própria ciência já admite que muitas das nossas doenças acontecem pela forma que pensamos. Então, eu só vou me amar se eu amar o próximo, e eu só vou amar o próximo se eu me amar. Então, esses essênios, eles deixaram costumes que a gente temos que desenvolver. Veja que os fariseus, essa seita, ela foi banida 4 séculos após o Cristo. E ela representa muito o que nós somos depois de 20 séculos. Então, os essênios, ele era crente, ele não falava para os outros, é diferente. Eles eram crentes na imortalidade da alma e na ressurreição. Eles não se casavam, não estou pedindo aqui que ninguém não se case, tá, gente? Eles não se casavam. E eles condenavam a escravidão e a guerra. Eles condenavam isso. Era uma seita que se dedicava muito à agricultura, mas não essa agricultura que nós vemos nos dias de hoje. Né? A agricultura que traz tanto veneno para nosso prato. Era uma agricultura mais consciente, que hoje temos pessoas brigando por isso. O que chamou muito minha atenção também é que essa seita, eles eram vegetarianos. Seus modos e costumes era muito parecido com aquilo que o Cristo ensinava. E o Cristo ensinava, eles já praticavam. Não à toa que muito se falou que o Cristo fez parte dessa seita. Só que isso nunca foi comprovado. Jesus pregava algo que esses caras praticavam. Por isso,
surgiu esses comentários que Jesus teria feito parte da seita dos essênios. Mas Jesus não fez parte dessa seita, nunca isso ficou comprovado. Vocês vão ver na aula futura que essa seita dava muita proteção a Jesus. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque é assunto da próxima aula. Mas devemos prestar muita atenção nessa aula futura, porque da mesma forma, Jesus, ele conta com nós que estamos estudando o Espiritismo, para que seu reino seja de verdade plantado aqui no planeta Terra. Então, vamos falar um pouco agora sobre os bons costumes, principalmente o bom costume alimentar. O que me chama muita atenção é que o Espiritismo já está aí cruzando o seu segundo século, e esse assunto da alimentação é muito pouco comentado, trabalhado dentro do Espiritismo. Mas ele é muito pedido pelos mentores espirituais. Que esses costumes sejam vistos por nós, que estamos aqui como agora enrolou a língua aqui, gente. Corabolador, pronto, não deu certo. Nós estamos aqui agora já é. Agora enroscou tudo. Nós estamos aqui contribuindo, melhorou, né? Para que o reino do Cristo seja implantado na Terra. Essa transição que o planeta Terra passa. Eu não vou falar mais a palavra corabolar. Então, tá bom, gente. Então, vamos ver quem trouxe esses costumes. Esses costumes foram escondidos de nós, ou nós estudamos, enxergando só algo que nos interessava dentro do Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não contraria o Novo Testamento. E como o Cristo falou, o Cristo não veio destruir aquilo que Moisés tinha trazido. Talvez o que Moisés pregou foi entendido de forma diferente. Da mesma forma que o Cristo veio e pregou, e foi interpretado também de forma diferente, e houve a necessidade de o senhor Allan Kardec receber o Espírito Verdade e trazer para nós todos esses ensinamentos, que são os mesmos ensinamentos. Por isso que eu não gosto de falar o Velho Testamento, eu gosto de falar o Antigo Testamento. Né? Que esses grupos estudavam, informavam suas opiniões, suas seitas, e até hoje nós viemos falar aqui dos defeitos e das qualidades que está dentro de nós. Então, dentro de nós tem muito dos fariseus e dos essênios. E que aprendemos com eles? Que aquilo que é negativo dentro de nós precisa ser combatido, e aquilo que é positivo precisa ser fortalecido a cada dia. Bom, vamos falar agora um pouco de bons costumes. Então, eu fiz uma pesquisa e eu voltei 2000 anos antes do Cristo. Eu fui buscar informação de um cara que nos trouxe muitas, mas muitas coisas boas, muitos bons costumes. Um cara chamado Abraão. Mas a Escritura fala que esse cara viveu 950 anos. Não sei se era por conta dos bons costumes, ou eu também não sei se era porque o tempo era marcado de forma diferente. Mas as Escrituras revelam que esse cara viveu 950 anos. Então, Abraão, ele viveu ali com seus pais até o dia que a mãe dele faleceu.
Quando a mãe dele faleceu, ele começou a receber orientação do plano espiritual. As escrituras falam que ele recebia informação direto de Deus. Eu não posso afirmar isso. Hoje nós vemos aqui que pessoas, profetas, médium aí muito desenvolvido também, que tem essa facilidade do contato, de receber as informações do plano espiritual, ele tem uma ajuda direta do seu mentor. Tipo, o Chico Xavier recebia as informações direto de Emmanuel. Então, as escrituras falam que Abraão ele recebia esse contato direto de Deus, não sei, não posso afirmar. Acredito que seria também de um mentor amigo aí que auxiliava Abraão. Então, como ele era uma pessoa vegetariana também, e tinha muitos bons costumes, o plano espiritual começou a pedir que ele mudasse para outras cidades. Então, ele começou a atender o pedido do plano espiritual, e ele começou a mudar para outra cidade. E uma cidade que me chamou muita atenção, que Abraão mudou-se, foi para o Egito. Só que ele foi com a sua esposa, Sara. Só que no Egito não podia entrar casal. E ele precisou mentir para entrar no Egito. Veja que nem sempre podemos condenar a mentira. Se a mentira ela for para evitar uma guerra, ela é uma mentira aceita. Agora, quando ela é maledicência, quando ela é para causar o mal, ela não serve. Então, Adão, ele entrou no Egito com a sua esposa como irmão, para levar para lá também os seus bons costumes. Só que, com o passar do tempo, foi descoberto que eles eram um casal. Lógico, naquela época, era para ele ser morto lá no Egito. Só que, por conta dos bons ensinamentos que ele levou para lá, autorizaram que os dois saíssem do Egito, mas que saíssem vivos. E ele continuou sua caminhada de cidade em cidade, levando seus bons costumes. Assim como fez Paulo de Tarso. Esse é um outro personagem que a gente vai ver muito durante essa escola. Paulo de Tarso também andou muito de cidade em cidade. O Evangelho relata que ele andou na Canela, no 11, 2.300 quilômetros, levando os bons ensinamentos do Cristo. Então, Abraão, ele começou a andar de cidade em cidade. Só que chega uma época que ele começa a questionar Deus. Ele e sua esposa, Sara. Ele questiona porque estão ficando velhos e não tem nenhum filho. E eles queriam uma família. E ele recebe uma informação do plano espiritual que ele vai ter uma grande família. Por que ele recebia essas informações? Porque, no mínimo, ele se alimentava de alimentos leves. Então, ele recebeu a informação que ele ia ter uma grande família, mas eles já estavam com 80 e tantos anos e não tinha nenhum filho. Há 86 anos, nasceu o primeiro filho de Abraão e de Sara.
O nome desse filho era Ismael, primeiro filho de Abraão e de Sara. Com 100 anos, eles tiveram outro filho. O nome desse outro filho era Isaac. Olha, eu estou trazendo essa história porque Abraão já trazia os bons costumes de Noé. Eu falei aqui que Abraão viveu 950 anos. Eu fiz uma confusão aqui. Quem viveu 950 anos foi Noé. Noé, depois de 600 anos, ele sobreviveu àquele dilúvio que a Bíblia conta para nós aí. Não vou me aprofundar nisso. E depois do dilúvio, as escrituras relata que ele ainda viveu mais 3 séculos e meio. Eu não sei também de que forma era contado esse tempo. Eu sei que eu não vou me aprofundar porque está muito lá para trás de Abraão, mas ele já tinha os bons costumes, ele também tinha esse contato direto com o plano espiritual. Então, Abraão, com 100 anos, teve um filho chamado Isaac. Esse cara é muito importante dentro do nosso cristianismo. Assim que Isaac nasceu, o plano espiritual quis testar a fé de Abraão e pediu que Abraão levasse Isaac lá para o monte e cortasse o pescoço dele fora. Abraão ficou muito apavorado com essa informação, mas ele acreditava no Pai. É nisso que a gente precisa fortalecer a nossa fé. É nessa crença que o Pai existe e que existe vida após nós deixar o nosso corpo físico. Então, Abraão, ele, contrariado com seus impulsos, mas acreditando que o pai poderia ressuscitar aquele filho que ele ia decapitar. E ele obedeceu e foi. No momento que ele ia decapitar o filho, ele recebeu uma informação que não era necessária. Que o plano, ou o pai, ou Deus, sabia da fé dele, que aquilo não era necessário. Esse Isaac, vamos para Isaac agora. Então, voltando um pouco a Abraão, Abraão ele teve, eu acredito que foi 7 filhos, e que ele morreu aí próximo aos 200 anos, é o que a Escritura fala. Então, ele teve 7 filhos, como que ele ia ter uma grande família que o plano espiritual passou para ele? Se a gente estuda bem o Evangelho, a Bíblia, o Novo Testamento, assim vamos dizer, encontramos uma frase de Jesus, que todo aquele que confia nele é filho de Abraão. Olha a grande família que é Abraão. Por isso que eu voltei em Abraão, para a gente ver os bons costumes, principalmente o bom costume dado nos dias de hoje. Porque esses mestres, eles sempre falaram dessa necessidade. Eu me aprofundei muito sobre alimentação e em nenhuma parte do Evangelho condena ou vê como pecado comer carne. Em nenhuma parte. Eu não encontrei isso. Se alguém fizer pesquisa e encontrar que é pecado, mandam para mim, porque eu não tenho essa informação. Mas os bons costumes, ele sempre foi deixado para que nós possamos abrir os nossos olhos. Então, Isaac, para a gente andar um pouco com a aula, Isaac, ele foi pai de 12 filhos e uma filha. Os 12 filhos foi quem formou as 12 tribos de Moisés. Foi quem dirigiu essas 12 tribos. E uma das tribos foi dirigida por um filho chamado Levi, um filho de Abraão, chamado Levi. E esse Levi, ele também trouxe essa tradição dos bons costumes, da boa alimentação. Então, Levi era vegetariano e Jesus Cristo decidiu vir nessa linhagem de Levi.
Ramatiz deixa isso muito claro no livro A Gênese da Alma. Então, essas 12 tribos, vocês viram isso na aula 9, quando fala dos 10 mandamentos. Então, essa tribo aí de Levi, ele tinha esses bons costumes com alimentação. E o que esses mestres deixaram para nós sobre alimentação? Eu separei algumas coisas aqui, ó. Moisés, quando ele estava com aqueles homens lá no deserto, ele recebeu de Deus um alimento que era leve, era o maná. Vocês viram isso na aula 9. Mas muitos falavam que sentia falta da carne, ou quer dizer, sentia falta dos velhos costumes. Né? E é normal. Moisés, lá no 5º mandamento, qual que é o 5º mandamento de Moisés? Não matarás. Interessante, devemos prestar atenção nisso. Então, a alimentação prometida por Deus era o maná, era um alimento leve. Paulo de Tarso, o que Paulo de Tarso deixou de orientação para nós? Eu vou dar aqui, ó, Carta aos Romanos, depois vocês pegam a Bíblia e confiram. No capítulo 14, versículo 20, olha o que Paulo escreve aos Romanos. Não destrua por causa da tua comida a obra de Deus. Aí vem Edgar Moon e fala que espíritos ainda não desenvolvidos habitam nos animais. E Paulo de Tarso já disse, não destrua por causa da comida as obras de Deus. Aí, no capítulo 14, versículo 21, ele fala dessa forma, bom é não comer carne e nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece. Né? Quer dizer, não é só deixar de comer carne que eu estou falando aqui, ou diminuir. Porque Hitler, ele era vegetariano. Além desse bom costume, nós temos que desenvolver outros, o amor ao próximo. E para nós desenvolver o amor ao próximo, temos que desenvolver dentro de nós a compaixão. Tem que andar aqui com o tempo. Tem outros mestres. Allan Kardec, por exemplo, ele pediu moderação. Não comer com exagero. E quando a gente chega num dia festivo, o mundo parece que ele vira uma cremação só. O exagero também está nisso. O André Luiz, vocês vão escutar nessa escola falar muito de André Luiz. André Luiz pede que os homens se apressem em combater os matadores da terra. Emmanuel, no livro Consolador, ele vai muito fundo, ele se aprofunda muito, ele fala dessa forma, que é lastimável a forma que os homens se alimentam. E o Cristo, o que é que o Cristo falou? O Cristo não falava, o Cristo exemplificava. O Cristo, ele nasceu entre os animais. Vejam só, ele não precisou falar nada sobre alimentação. Nós não tínhamos uma ciência que vinha e comprovava para nós que uma simples folha de ora pronobis, uma folha que você pode tirar da planta e comer, que ela dá em qualquer local, quente, frio, a ora pronobis, ela tem mais proteína do que a carne bovina. Agora, basta ver que grande parte de nós ainda somos os fariseus. Lemos, mas não colocamos em prática. Meu horário se esgotou. Eu peço para vocês, gente, com essa pandemia, é que vocês analisem a forma que vocês se alimentam. Porque esse pedido que nós desenvolvamos bons costumes alimentares
vem desde o começo. Só que hoje nós temos uma ciência que comprova. Gratidão, encerro por aqui, deixo a aula por conta dos dirigentes agora. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação, tá?